Enquanto esse moleque começa a cabecear a bola, eu vou te contar o que tem no Globo Esporte de hoje. O Grêmio de volta com problemas, desfalques, lesões. E esse peso, o técnico Renato Portaluppi vai precisar carregar nos próximos dias. Enquanto isso, o moleque segue lá. No Inter... Fala galera, hoje eu sou a notícia do Inter no Globo Esporte. Rodrigo Dourado, um grande colorado do grupo. E as cabeçadas seguem. Mas dá tempo de eu te contar que a gente também vai mostrar os gols da Libertadores. E voltar pro guri comemorando com ninguém menos do que os melhores jogadores do mundo no vestiário do Real Madrid. Que história é essa? A gente conta no GE, que começou. Oi, gente, muito boa tarde, bem-vindos à história desse moleque aí que joga muita bola, uma história muito bacana, a gente conta ainda hoje, mas vamos começar com o Grêmio, que vai ter que resolver um problema que já incomodou outras vezes. No retorno ao Brasil, excesso de notícias na bagagem. Vitória, classificação antecipada, liderança mantida, Jeromel na seleção. Essas foram as melhores notícias, mas também teve o outro lado da moeda, a parte ruim. E esse peso, o técnico Renato Portaluppi vai precisar carregar nos próximos dias. Quem sabe transformar tudo isso em resultado positivo. O Grêmio que venceu Monagas era um time misto e não conseguiu repetir os desempenhos anteriores. E o Grêmio dos próximos jogos terá muitos desfalques. Vai conseguir manter o nível? O grupo é para isso. A gente sabe que teve algumas lesões na equipe, mas é que eu falo, quem veste a camisa do Grêmio sempre tem que estar preparado e se está aqui porque tem qualidade. Alisson retornou da Venezuela machucado. Aqui juntou-se ao Arthur, Everton, Jael, sem falar no Jeromel. Segunda-feira ele se apresenta à seleção. Acho que a gente tem um grupo bem qualificado e temos os jogadores que vêm entrando, vem dando conta do recado e tenho certeza que vão suprir as ausências dos lesionados. Esse tipo de problema não é novidade por aqui. Na temporada passada o grupo deu uma resposta positiva. Nos primeiros meses, o time sofreu com a lesão do Douglas. Às vésperas da estreia na Libertadores, o zagueiro Jeromel e o volante Maicon também se lesionaram. Durante o ano, Renato precisou de criatividade para driblar os problemas. Para evitar mais lesões musculares, o Renato reuniu o grupo e recomendou uma campanha de prevenção. Pede para evitar as divididas, se o companheiro tiver mais na bola, deixar o companheiro prosseguir na jogada para evitar as lesões. O mês de setembro foi o pior deles. 10 lesões entre titulares e reservas em meio ao Brasileirão e Libertadores. E nem por isso o time decepcionou. Em 6 jogos no Setembro Negro, foram 3 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Entre elas, a contra o Botafogo, na classificação às semifinais da Libertadores. Não é fácil. E agora a história se repete e Renato sabe como lidar nessa situação. Quando retornou a Porto Alegre, teve outras boas notícias. O zagueiro Paulo Miranda voltou a treinar. E quem ficou por aqui está voando. Nós jogadores temos o dever de estar preparado, de procurar fazer o nosso melhor para quem for designado a jogar, dar conta do recado, manter o Grêmio jogando em alto nível como a gente vem jogando. Por isso que o grupo é tão forte, para situações como essa. Acho que o Renato tem um leque nas mãos e é nessas horas que servem as peças que está ali treinando esperando a oportunidade. E o atacante Michael Suel é o primeiro da lista para tentar manter o nível de desempenho. Ele deve ganhar uma chance com as lesões do Everton, titular, e do Alisson, reserva. Estou preparado, venho trabalhando para isso. Acho que temos que esperar e se Deus quiser vai estar tudo certo. Se Deus quiser, e o Renato também. Libertadores, teve jogos ontem, os brasileiros se deram bem. O Flamengo acabou com a zica de cair na fase de grupos e deve isso ao Everton Ribeiro. Ele marcou os 2 gols da vitória sobre o Emelec do Equador no Maracanã. 2-0 e Flamengo classificado para as oitavas de final. Na última rodada vai decidir a liderança do grupo com o River Plate. Quem está muito, mas muito garantido nas oitavas é o Palmeiras. Os caras venceram mais um. Dessa vez a vítima foi o Júnior Barranquilla. E a noite foi do Borja. Ele marcou o primeiro
Agora, pausa para falar do goleiro Fernando Praz. Primeiro ele pegou esse pênalti e depois deu esse balão aí que terminou no segundo gol de quem? Do Borja. O Theo Gutierrez até descontou para o Júnior Barranquilla, mas o artilheiro do jogo estava lá. Borja, o terceiro. Palmeiras 3-1. E esse resultado garante os paulistas na primeira colocação geral da Libertadores. Ou seja, só decidem em casa. E essa vitória do Palmeiras também ajudou o Boca Juniors. Os argentinos precisavam secar o Júnior Barranquilla e vencer o seu jogo para se classificar. E não foi muito difícil para o Boca não, viu? Na Bombonera, fez 5-0 no Alianza Lima do Peru. O atacante Ábila, ex-Cruzeiro, marcou 2 vezes. Carlitos Tevez também deixou dele. O Boca passou em segundo no grupo 8. A quarta-feira também foi de Copa do Brasil e mais um classificado para as quartas. É a Chapecoense. Depois de mais um 0-0 com o Atlético Mineiro, a decisão foi para os pênaltis. E o Jandrei defendeu a cobrança do Ricardo Oliveira. O Roger Guedes isolou e Chapecoense nas quartas de final. Também pela Copa do Brasil, mas ainda pelo jogo de ida, o Atlético Paranaense saiu na frente do Cruzeiro com um gol de falta do Carleto. Mas na segunda etapa, vira do Cruzeiro. Gols do Henrique e do Raniel. Final 2-1 e vantagem para o Cruzeiro no jogo de volta. Vamos dar uma passadinha nas quadras, gente? NBA, segundo jogo da final da Conferência Oeste. O Houston Rockets empatou o confronto com o atual campeão Golden State Warriors. Que tal um touro mecânico para animar a torcida do Houston Rockets antes do jogo 2 da final Oeste contra o Golden State? Não fez muito sucesso não, viu? Tava todo mundo com outras feras na cabeça para segurar. Kevin Durant, por exemplo, monstruoso no primeiro jogo e no segundo também. Ele marcou 38 pontos, mas os companheiros dele não jogaram bem. A defesa do Rockets funcionou. O craque Steph Curry arremessou 8 bolas de 3 e só acertou uma. Fez 16 pontos. Klay Thompson marcou só míseros 8 pontinhos. Do lado do Rockets, o ataque não ficou dependente de James Harden. O Barbara fez 27 pontos e Eric Gordon também marcou 27. Chris Paul deu passes de feiticeiro, como esse aqui, direto para as mãos certeiras de PJ Tucker, que terminou com 22 pontos. E o CP3 ainda tirou onda com o Curry, que acabou se atrapalhando todo e caindo no chão. Vitória do Houston por 22 pontos de diferença. Os torcedores do Rockets chamam carinhosamente Houston de a cidade da garra. Isso tem a ver com a atitude que eles querem que os jogadores tenham dentro da quadra. Bom, no jogo 2 da final Oeste, o mantra funcionou muito bem. Na final da Conferência Leste, o Boston Celtics está ganhando do Cleveland Cavaliers por 2-0. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a seguir a gente volta para os gramados para falar do Inter. Atenção, Potker e D'Alessandro foram punidos pelo STJD. Vão desfalcar o time. Momento importante para um grande colorado dessa equipe. Fim de mais um treino aqui no CT do Inter e vem para a entrevista coletiva o Rodrigo Dourado. Aos 23 anos, ele é uma das lideranças do grupo. Tanto que quando o D'Alessandro não joga, o Dourado é o capitão do time. O Globo Esporte está de volta com o Inter. Potker e D'Alessandro foram julgados agora há pouco no STJD, no Rio de Janeiro, pelas confusões no jogo contra o Flamengo, pela 4ª rodada do Brasileirão. O Potker, que foi expulso naquela partida, pegou 2 jogos de suspensão. Como já cumpriu um, fica fora contra a Chapecoense. O D'Alessandro, que não foi expulso, mas foi denunciado pelas agressões no Lucas Paquetá e no Vinícius Júnior, também pegou 2 jogos. Então só volta ao time na 8ª rodada contra o Vitória. Bom, sem o capitão, tem um outro cara que vai ter que assumir essa responsa.
Rodrigo Dourado. Aos 23 anos, ele é uma das lideranças do grupo. Tanto que quando o D'Alessandro não joga, o Dourado é o capitão do time. Feliz com essa fase. Claro que a gente sempre quer melhorar e sempre quer ganhar títulos, né? Esse ano a gente só tem mais um título para disputar, mas a gente vai até o final para buscar a melhor posição possível. Titular, protegendo a defesa e às vezes com presença na área do adversário e não levando para casa um desaforo do rival. A gente amassou eles aqui dentro de casa. Se tivesse amassado, teria ganhado a gente. E como perdeu o gauchão, estava no time eliminado pelo Vitória da Bahia na Copa do Brasil, o Rodrigo foi um dos eleitos por parte da torcida, que foi ao estádio protestar num dos treinos na véspera do Grenal. Claro que a gente nunca vai jogar bem todos os jogos, mas a gente trabalha para isso e a gente espera voltar às vitórias, que quando as vitórias vêm, todo mundo se destaca. Já no Clássico, o Dourado foi um dos destaques do time que tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 gols sofridos. Entrosamento ali atrás, acho que o Moledo entrou no time, entrou muito bem, fazendo grandes jogos. O Cuesta já vem desde o ano passado, então o próprio Iago, que começou a jogar esse ano, tá indo muito bem. Verdade, o sistema defensivo com o Dourado à frente vai bem, mas o time como um todo está devendo uma vitória 4 rodadas no Brasileiro. E vem aí a Chapecoense. Dentro da nossa casa, precisamos voltar a vencer e a gente precisa do apoio do nosso torcedor para isso. O vínculo dele com o Inter vai até o fim do ano que vem. Significa que ainda tem tempo para conquistar um grande título com a camisa do clube do coração. Mais notícias do Inter. O clube informou há pouco que Jorge Macedo não é mais gerente executivo de futebol do clube. E o atacante Marcinho está a caminho da Ponte Preta. Ele vai ser emprestado até o fim do ano. Bom, fechado de Inter, hoje começam as quartas de final da 2ª divisão do futebol gaúcho. São jogos de ida e volta. Lajadense e Ipiranga jogam em Lajeado e as outras 3 partidas de ida são no domingo. Tupi contra Aimoré, Inter de Santa Maria contra Glória e Esportivo contra Pelotas. E no próximo domingo... É uma decisão em que o placar é o que menos importa. A guerra forçou esses jovens a abandonar tudo e viver aqui, num campo de refugiados. Agora, eles têm a chance de tomar nas mãos o próprio destino e começar uma vida nova com o futebol. É hora do jogo que começa na Jordânia e termina no Brasil. Você vai ver no último episódio de A Partida, no Esporte Espetacular. Baita história, não dá para perder. E também não dá para perder hoje. Brasil e Sérvia pela Liga das Nações de vôlei às 3 da tarde ao vivo, logo depois do video show. E o Brasil venceu a primeira contra o Japão. Amanda, Roberta, Tandara. Inoue defendeu parcialmente. Rally é com elas. As japonesas são tradicionalmente pacientes. Não se importam se o ponto demora a sair. Suelen, Roberta chuta a bola, Amanda. Defesa do Japão. Essa bola volta. Olha o ataque da Koga. Espetacular o rally. Muito chato, porque as bolas batem na cabeça, bate num braço só, acaba voltando. Elas são muito rápidas. O Japão aproveitou a pressão do outro lado da quadra. Vindo de derrota para a Alemanha, o Brasil começou mal, errando muito e perdendo o primeiro set por 25-22. E se o jogo é duro, as adversárias não desistem, tá difícil de colocar a bola no chão, melhor contar então com quem anda voando, batendo forte também. Sopro na mão e lá vai ela. Tandara, ataques a mais de 100 km por hora. A melhor jogadora da última Superliga deu show. Fez 25 pontos, ou seja, um set dá pra dizer que é dela. Esses 25 pontos é de todas as meninas. Amanda na defesa, a Denise no bloqueio. O jogo brasileiro apareceu. E a virada com vitória por 3-1 foi definida num passeio no quarto set, 25-11. O que a gente precisava é ver esse espírito de luta, de determinação, de atitude, perdendo ou ganhando. Melhoramos muito, principalmente no sistema defensivo. O jogo hoje é com a Sérvia, vice-campeã olímpica na Rio 2016. Venceu os 2 jogos que fez na Liga das Nações até aqui. É bom Tandara deixar mão e braço afiados mesmo. Boa sorte para as meninas hoje de novo.
E o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Fernando de Carvalho Lopes, se defendeu das acusações de ter abusado sexualmente de dezenas de atletas. Ele prestou depoimento ontem na CPI do Senado, que investiga maus-tratos. Foi a primeira vez que Fernando de Carvalho Lopes falou publicamente desde que a denúncia de abusos sexuais na ginástica veio à tona no mês passado. Em pouco menos de 1 hora de depoimento à CPI dos maus-tratos do Senado Federal, ele se defendeu das acusações, mas também fez ataques. Sem citar nomes, disse que é vítima de um complô. Eu acredito sim em vingança e indução, eu acredito sim. Com relação a muitos que me acusam, são os mesmos que bateram na minha porta pedindo para retornar a treinar comigo. Alegam que são abusados quando mais novos, passam-se 8, 9 anos e pedem para retornar. Fernando disse que em 2 décadas de carreira na ginástica artística criou inimizades com seu jeito duro de tratar atletas e colegas de profissão. Criei muitos inimigos, cortei bolsa de estudos de atletas quando deixavam de render. Cortei salário de atletas, demiti auxiliares técnicos, sempre prejudicando as pessoas que não seguiam a minha linha de trabalho. Sempre fui extremamente rigoroso nas minhas ideias e convicções que levavam a um resultado. Eu sinto que nesse caminho acabei criando sim muitas desavenças. A CPI dos maus-tratos pretende ampliar as investigações contra Fernando Lopes. Durante a sessão de ontem, os senadores informaram sobre uma outra denúncia contra ele, que apura o suposto desvio de recursos destinados ao pagamento de atletas e compra de material. Ele deve ser chamado para um novo depoimento depois que a CPI analisar os dados da quebra de sigilo de telefone, e-mail e fiscal de Fernando dos últimos 5 anos. Antes da reconvocação de Fernando de Carvalho Lopes, a comissão quer ouvir atletas. O medalhista olímpico Diego Hipólito foi convidado para falar essa manhã, mas avisou aos senadores que está em tratamento. A assessoria dele não revelou o motivo, mas os médicos teriam desaconselhado uma viagem a Brasília. Ele pode ser ouvido em São Paulo, onde mora e treina. Bom, gente, olha só esse... Gianluigi Buffon, uma lenda do futebol. 5 mundiais no currículo. Campeão do mundo em 2006 pela seleção italiana. Espetacular, Buffon! Aos 40 anos, decidiu que está deixando a Juventus, clube que defendeu durante 17 temporadas. Foram 655 jogos e 20 títulos pelo clube italiano. O goleiro ainda não divulgou se vai encerrar a carreira. E a Itália está fora da próxima Copa. Mas há 12 anos, Buffon erguia a taça. Eternizado entre os campeões. Faltam 28 dias para o Mundial da Rússia. Buffon não estará na Copa, mas o brasileiro Marcelo sim, e ele é assunto agora no Globo Esporte. Se você acompanhar as redes sociais do Marcelo, certamente você vai querer ficar amigo desse cara. Também é bom de bola, ele joga no Real Madrid, tá cheio da grana, é apresentador interesseiro, né? Mas vamos falar sério, o Marcelo é demais pela vida que ele leva nos bastidores, gente. No trabalho, que vamos combinar, quem não queria ter um trabalho desse, né? Ele vive amando. Se é difícil fazer alguma coisa assim, com bola normal, imagina com uma bolinha de meia. O parceiro aqui é o Morata, que hoje está no Chelsea. Só que o Marcelo tem muita, mas muita habilidade, mais que o Morata. Só que mais legal do que isso é a maneira como ele trata os 2 filhinhos. O mais velho é o Enzo, que tem 8 anos. E o caçulinha é o Liam, de 2 aninhos. Os 2 estão sempre juntos com o papai. Tô levando o Zé Ruela pro treino comigo. Hoje não tem aula. Agora, você que é pai e tá assistindo ao Globo Esporte, vou te fazer uma pergunta. Se coloca no lugar do Marcelo. Pensou se você pudesse levar seu filho para trabalhar contigo e entre os seus companheiros de trabalho estivessem Sérgio Ramos, Modric,